Então, boa noite a todos. Vamos começar a nossa reunião, mais uma semana. Então, nós vamos fazer o estudo do Evangelho hoje, voltado para a data de hoje, data de finados, né? Uma data importante para todos nós, para cada um de nós impacta de alguma maneira, né? E aí nós vamos estudar o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Um capítulo muito bom que a gente vai estudar em breve, bastante ele. E vamos ler o item 18. Os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Os laços de famílias não são... gente, quem puder, desliga os microfones agora para não dar interferência, tá? Por gentileza. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. É o princípio oposto que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram. A encarnação não os separa, senão momentaneamente. Porque depois da sua reentrada na erraticidade, se reencontram como amigos ao retorno da viagem. Frequentemente mesmo, eles se seguem na encarnação, se unem numa mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando em conjunto para seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não estejam, por isso não estão menos unidos do que pelos pensamentos. Os que estão livres velam sobre os que estão cativos. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição, cada vez menos ligados à matéria. Sua afeição é mais viva, pelo fato mesmo de ser mais depurada, não perturbada mais pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, pois, assim percorrer o número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum prejuízo afete sua mútua afeição. Entenda-se que trata aqui da afeição real de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo. Porque os seres que não se unem neste mundo, senão pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Não há de duráveis senão as afeições espirituais. As afeições carnais se extinguem com a causa que as fez nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe sempre. Quanto às pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente em nada unidas, uma à outra. A morte as separa sobre a terra e no céu. Então, o estudo de hoje é para esclarecer, né, nós que estudamos, nos dispomos a entender um pouco mais da doutrina espírita, para entender que os laços familiares, os verdadeiros laços de amor, eles não se quebram com a morte física. Uma vez que a gente entenda que estamos aqui encarnados e momentaneamente vivos nesse corpo de carne, nesta existência, sabemos que após a morte física nós voltamos para a erraticidade, que é o período que nós ficamos no plano espiritual, na nossa pátria espiritual, até a nova reencarnação. Esse período a gente chama no espiritismo de erraticidade. Então, a gente entendendo que a morte física é uma passagem, é uma fase que nós vivemos da nossa evolução espiritual, voltamos para a pátria espiritual, a gente reencontra todos aqueles nos que temos afeição. A gente tem uma visão muito limitada do amor, né? A gente tem uma visão muito limitada da matéria. Né? Quando a gente está aqui, a gente tem a impressão que a pessoa morreu e pronto, nunca mais vou ver. Quando, na verdade, nós vamos nos reencontrar uma vez na erraticidade ou numa nova encarnação. Muitas são as possibilidades. Muitos dos nossos entes queridos hoje podem ser nossos mentores espirituais ou aqueles espíritos amigos que a gente fala, que acompanham, que também zelam pela gente. A lição aqui, além de nos explicar
que os laços não se quebram com a morte física. A principal também mensagem que esse texto quer dizer é da gente também ampliar um pouquinho nossa visão do amor, do verdadeiro amor, da afeição que a gente tem com as pessoas, que assim, o que é trazido daqui, o que nasce aqui materialmente, só por interesses pessoais, satisfações pessoais, ela se extingue, às vezes antes mesmo da morte, a gente se une a pessoas e separa da mesma forma, né? Que se uniu, a gente se separa também. Mas quando é algo verdadeiro, né? A afeição, a sintonia, aquilo que é de verdade, ela não se extingue com a morte. A gente reencontra essas almas, ou em outras encarnações, a gente se reencontra com essas almas queridas, no qual a gente sente uma saudade, uma nostalgia vivendo aqui na Terra. A gente reencontra na erraticidade, em outras encarnações, ou nós exercendo o papel de espíritos que estamos zelando por eles numa existência. Muitas são as possibilidades quando há amor verdadeiro. Então a gente tem essa visão muito limitada ainda dos nossos sentimentos, quando na verdade é muito maior do que a gente imagina. Imagina, gente, eu não sei vocês, mas eu me sinto tão feliz de imaginar que eu ainda tenho almas que agora eu não lembro, por questões que a gente sabe, que a gente tem esse véu do esquecimento quando a gente volta, né, para a encarnação terrena, mas saber que eu tenho uma certeza na minha alma que eu sei que eu vou encontrar muitos amigos, que eu tenho querido, muitos amigos, muitos amores, pessoas assim que da minha maior afeição que eu vou reencontrar, que e dependendo da minha vontade de evoluir, alguns deles já devem estar num patamar maior de evolução e se depender de mim, eu posso reencontrar numa encarnação, uma outra existência. Isso tudo depende, né, da nossa vontade. A gente tem inúmeras pessoas que nos amam e que a gente não faz ideia estando aqui na Terra. Então a gente tem a nossa família espiritual, que ela é... Porque a gente, vivendo aqui, a gente tem a nossa família terrena, família carnal, nosso pai, nossa mãe, mas a gente tem uma família muito maior que nos aguarda na pátria espiritual. Muitas vezes nossos pais, nossas mães podem ter sido irmãos, irmãs, esposos, esposas, são laços de família que não são só estritos daqui. Provavelmente são pessoas que a gente está reajustando de existências após existências, porque esses laços são verdadeiros e a gente está precisando ajustar. Então, a mensagem aqui também é de trazer consolo para alguém que talvez hoje esteja um pouco, né, abatido por ter perdido alguém, um ente querido, um ente próximo, né? Que já perdeu alguns anos ou perdeu recentemente, sente a perda no dia de hoje. Entenda que, como é verdadeiro, não foi um laço só de vida aqui terrena. É um laço que vai perdurar por muitas existências. E provavelmente, após a sua passagem aqui, porque nosso tempo também vai findar aqui, cada um de nós, a nossa existência atual vai findar aqui, a gente vai reencontrar. E provavelmente vamos reencontrar todos esses entes queridos muito bem, nos trazendo ensinamentos, nos trazendo consolo, vão nos acolher quando a gente voltar para a pátria espiritual. Se Deus quiser, nós vamos ser bem acolhidos por esses entes queridos. E nós vamos reencontrar muitos que agora, aqui, não temos essa consciência, mas lá nós vamos ter. Quando chegarmos lá, a gente vai ter essa consciência e vai ter esse alívio, né? De estar encontrando tantas almas queridas. O amor de Deus é infinito, irmãos. E a gente o convite também do estudo de hoje para a gente ampliar um pouquinho mais essa consciência de amor. O amor não se restringe ao que vivemos aqui. É muito maior. A gente não faz ideia de quantos espíritos, os irmãos na pátria espiritual amam a gente, zelam pela gente, cuidam da gente. Que agora, hoje, nós não fazemos ideia. Mas sim, existe. Então o convite é para a gente entender um pouquinho melhor esse processo, né, da
da reencarnação, dos laços que não se cortam com a morte física, ampliar um pouquinho da nossa visão do amor, tirar um pouquinho essa visão restrita do amor terreno, do amor carnal, porque o amor espiritual, a afeição espiritual é muito maior, a gente não faz nem ideia. Eu acho que é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer também abrir o coração, porque eu sei que hoje é o dia, né, um dia muito especial, muito importante, né? Acho que todo mundo tá quietinho, professora. Estão quietinhos, né? Eles estão refletindo, né? Eles estão pensando. Acho que eles estão quietinhos. É, verdade. Eu gostei desse negócio aí que tá com a Cristina. Eu vou comprar um desse para mim, eu sabe? Acho o máximo também. Não é legal isso? Vou comprar um para mim, hein? Então, gente, a nossa próximo assunto é por que o espírita não tem medo da morte? Será mesmo que isso é verdade? Que o espírita não tem medo da morte? Essa é uma pergunta que eu vou deixar para vocês. Será que a gente não tem medo? O que vocês acham? Na verdade, no meu ponto de vista, não era para termos medo da morte, porque já sabemos, de certa forma, segundo os ensinamentos dos espíritos, que a gente, na verdade, não morre, né? O espírito é eterno. Mas, assim, dá um certo medo, sim, porque nós somos muito materialistas, somos muito apegados aqui a tudo, e a gente tem sempre medo do novo, apesar de que nós sabemos que quando a gente retorna para a pátria espiritual, deixa de ser o novo, porque nós já estivemos lá. Mas daí até você ter aquela compreensão de tudo isso, leva muito tempo. E a gente abre a boca e diz, não, eu sou espírita e eu não tenho medo da morte. Mas a gente tem, eu acho que não é medo em si da morte, é medo de como vai ser a passagem. Eu acho que esse é o maior medo. Porque a gente sabe que, pelas leis da Terra, tudo um dia se acaba, pelas leis de Deus, aliás. Tudo se acaba para que tudo possa de novo renascer. E a gente tem medo da forma, do modo de que vai passar para o plano espiritual, das pessoas que a gente vai deixar, entre aspas. Eu acho que é isso. É assim que você pensa? Será que alguém pensa diferente dele? Que é alguma outra razão? Olha, concordo com quase tudo que ele falou, mas eu acredito que a nossa maior preocupação não deva nem ser na passagem. A nossa maior preocupação deve ser no que nós fizemos durante toda a nossa vida. Essa é a nossa maior preocupação. Por quê? Porque ela que vai dizer para nós se nós vamos ter anjos de braços abertos nos esperando, ou talvez alguns irmãozinhos não tão agradáveis nos esperando. Então, as nossas atitudes é que vão dizer se a nossa passagem para o outro lado... todos os dias, a gente lê que o Espiritismo, a gente sabe que um dia a gente vai morrer. A única certeza que a gente não sabe se vai ganhar na Mega Sena, se a gente vai comprar um carro novo, se vai trocar de emprego, a gente não sabe de nada disso. A única certeza que a gente tem na vida é que um dia a gente vai morrer. Só que para essa certeza, nesse nosso dia a dia, a única preocupação que a gente tem é o que a gente faz com a nossa vida. Acho que o nosso maior desafio que a gente tem no dia de hoje é o nosso livre-arbítrio, porque é ele que vai definir para nós se a gente vai ter anjos de braços abertos nos esperando, ou se a gente vai ter, talvez, uma recepção não tão boa. Então, o que a gente faz com a nossa vida hoje é o que mais preocupa, não a nossa passagem. Nossa passagem, a gente sabe que ela vai acontecer, mas o que a gente faz com a nossa vida, assim, isso me preocupa. Essa sua visão, né, Paulo? E a maioria das pessoas aí estão preocupadas com isso, naquilo que está fazendo na sua vida agora. O que você acha? As pessoas. Você se preocupa com isso, no que você está fazendo, as coisas que você está plantando, aquilo que você está jogando na vida, as sementes, para colher lá na frente. Mas será que a grande maioria está pensando nisso? Não. Olha, não.
Eu vou te falar só um exemplo aqui, tá? Eu parei de beber há 12 anos, tá? Eu bebia cerveja, ia em festas, eu fiz faculdade, só que eu parei de beber, assim, eu mudei o rumo da minha vida. Então, os amigos que eu tinha há 12 anos atrás, eu não sou chamado hoje nem para chorar em velório, entendeu? Então, as pessoas hoje, elas estão preocupadas continuam preocupadas com a cervejinha, com o futebol, com uma série de coisas, entendeu? E assim, a partir do momento que você muda a postura da vida, você vai vendo que nem todo mundo te acompanha. Então, isso que eu falo, o nosso livre-arbítrio que vai mandar isso daí. Então, eu perdi um monte de pseudos amigos, vamos assim dizer, né? Mas, hoje em dia, meu telefone começava a tocar na quarta-feira e só ia parar no domingo à noite. Hoje em dia, né? Só minha mãe que liga para mim. E como é que você se sente com isso? Não se sente melhor, não? Olha, vou te falar uma coisa para você. Eu aprendi uma coisa na vida também, que tem um ditado que diz que tem coisas que é melhor perder do que achar. Então, assim, nada na vida da gente acontece por acaso. E eu sabia que tudo aquilo não estava fazendo bem para mim. Tanto é que hoje minha vida, graças a Deus, ela é muito melhor. Eu aproveito o meu tempo que eu ia para o samba, para o pagode, com bebedeira, com tudo. Eu estou lendo, eu estou aprendendo, eu estou trabalhando em nome do próximo, eu estou ajudando o próximo. Eu trabalho numa ONG, naquela ONG Amigos do Bem, então todas as vezes tem arrecadação. Eu me sinto muito bem fazendo o que eu faço hoje. Então minha vida mudou muito, entendeu? Então, assim, claro que eu não me... Assim, você sente saudade das pessoas, mas, assim, você tem que fazer escolhas na sua vida. Ou você escolhe viver da forma com que todo mundo vive, ou você assume aquilo que você quer para a tua vida e colhe as consequências disso, entendeu? Nem todo mundo vai concordar com aquilo que você faz, mas é uma opção de vida sua. Exatamente. Quem tem que concordar com isso é você, né? Você Exatamente. que tem que se achar bem no que você está fazendo. É isso. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Professora, Alana, eu acho que o meu maior medo é ter dificuldade de me desapegar dos entes queridos que vão permanecer aqui do outro lado. Porque eu tenho um amor muito grande pelas pessoas mais próximas a mim, meus filhos, meu esposo. Então, assim, eu tenho medo de, sem querer, quando eu chegar do lado de lá, querendo ou não, eu ficar como muitos, né, quando eu chego, ficar com aquela preocupação de querer saber se estão bem, de querer vê-los, de querer, sabe, ainda ter um contato, e eu sei que isso não é bom. E eu também tenho muito medo, porque eu sei que do lado de lá tem os meus cobradores, os meus devedores, e eu tenho medo de me encontrar com eles, porque, assim, às vezes eu sinto, né, a presença deles dentro da minha casa. Já tive momentos, assim, de perturbações com eles. Então, assim, não é nada agradável. E aí eu fico imaginando, eu estou na matéria, eles não podem me atingir, mas eu chegando do lado de lá, eu estarei em espírito. Então, nós vamos estar kits, né, de igual para igual. Então, de certa forma, isso me assusta um pouco, porque eu sei que vou ter pessoas queridas lá, mas eu também vou ter pessoas que não gostam muito de mim por conta de coisas que eu fiz em outras encarnações. E isso, de certa forma, me dá um certo bloqueio, um certo medozinho de chegar do lado de lá. Eu sei que assim que eu chegar lá, a primeira coisa que eu já vi mentalizando sempre, chegar lá, eu vou começar a logar lá, pedir a Deus para me ajudar. Ô, Alana, a gente aqui encarnado, a gente também tem pessoas que não gostam da gente. Você sabia disso? Que nós temos pessoas que também não gostam da gente? Eu sei, mas a gente não consegue agradar todo mundo. Então, veja, quem é que vai te cobrar lá no mundo espiritual? Quem é que vai te cobrar? Não são essas pessoas que já foram, esses espíritos de outra encarnação. Quem vai te cobrar é a sua consciência. Quem vai fazer você ir para um bom lugar ou não é a sua consciência. Então, esse medo de encontrar com essas pessoas, pode ficar despreocupada, porque se a sua consciência estiver tranquila, você nem vai encontrar com eles. Já vou até te avisando. Nem encontra. Vai direto para um plano aí superior. Nem encontra. Tá? Não vai ter afinidade nem sintonia com essas entidades. Porque quem vai cobrar você, olha, para onde a gente vai, porque é o Código Penal da Vida Futura.
Para onde a gente vai é justamente onde está a nossa consciência. Não é ninguém que vai nos punir. Nesse Código Penal da Vida Futura, se vocês forem ler no livro Céu e Inferno, até tem um estudo, eu vou postar lá nos grupos, um estudo que está sendo feito hoje, de um livro chamado Nem Céu nem Inferno, acho que é mais ou menos esse o nome do livro, que ele fez uma pesquisa a respeito desse livro Céu e Inferno e que tem muitas coisas que foram adulteradas nas horas das traduções. Então, ele pegou o primeiro livro, Céu e Inferno, e trouxe, e mostra que Kardec, ele não põe culpa, entendeu? É como se alguém vai te punir. Não é assim. Eles mudam ali na tradução e a gente pensa que vai ter, vamos dizer assim, não é pecado, vai ter... agora me fugiu aqui. Vai ter algo que vai te cobrar. Não, quem vai te cobrar é a tua consciência. Para onde você vai, é para onde a sua consciência te mandar, né? Então, para onde você vai lá? São aquelas imperfeições, às vezes, que você tem, que ainda tem dificuldades, é isso que vai te levar para um determinado lugar. Nem céu, nem inferno, que não existe isso. Não existe céu e não existe inferno. Aliás, se você pensar bem, se a gente levar para esse lado de céu e inferno, muitas vezes a gente encarnado aqui, a gente está no inferno. Vocês já tiveram o prazer de passar por isso? Eu já. Teve momentos na minha vida que eu achei que estava no inferno direto, assim, parecia que eu não ia sair mais dele. Assim como a gente tem momentos que a gente está aqui na vida que a gente parece que está no céu. Então, a gente vai ver que isso está na nossa consciência, no modo que nós encaramos a vida e no modo que nós vamos encarar isso lá no mundo espiritual, para onde nós vamos ser levados. Nem céu, nem inferno. Nós vamos aonde a nossa consciência está sintonizada. Por isso que eu estou dizendo para você, Alana, se esse é o seu medo da morte, esqueça. Você vai para um lugar bom. Se a gente tem receio do momento da morte, também esqueça, porque os espíritos dizem que o momento da morte a gente não sente dor. A gente sente dor um pouquinho antes, por causa dos sofrimentos aqui, do corpo físico. E isso pode continuar na vida espiritual pelas sensações da gente ter tido esses problemas aqui. Mas se a gente quiser, a gente não leva essas sensações, é só a nossa mente. Fala, não, isso aqui foi do corpo físico, não vou levar comigo. Né? As dores que a gente tem, essas coisas antes da gente desencarnar. Mas no momento da morte, a gente não tem dor. Agora, aquilo que a gente está plantando aqui, eu tenho certeza que o Paulo está plantando coisas boas. E cada um de vocês também estão plantando coisas boas. E com certeza vão colher nessa própria vida, lá na frente, ou há algum tempo aí, como também no mundo espiritual. Agora, uma coisa que faz a gente ficar aqui é uma lei que a gente vai estudar mais na frente nos nossos grupos, quando entrarmos nas leis morais, que é a lei da conservação. É algo que faz assim, eu posso falar assim para vocês, eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo do que eu vou encontrar lá, eu não tenho medo da dor, tá certo? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu pretendo ficar aqui muito tempo, não estou a fim de ir, não, tá? Sei perfeitamente que a vida, ela continua, que tudo tem, que existem os espíritos, tá? Existem os espíritos, existe mesmo, eu sei tudo isso, mas eu pretendo ficar aqui. Por que eu pretendo? Porque eu tenho uma lei que é a conservação, a gente quer ficar aqui nesse mundo, e a gente tem razão de ficar. Porque nós temos que fazer coisas aqui. Temos que trabalhar, sermos úteis, fazermos a nossa parte, plantarmos, como Paulo diz, plantarmos o bem. Então, quanto mais a gente está plantando bem, lá o mundo espiritual vai falar, poxa, o Paulo está plantando o bem, a Vani está plantando bem, a Alana está plantando bem, olha lá, eles estão plantando. Vamos deixar eles ficarem mais um pouquinho aqui? Em vez de deixar lá uns 70 anos, vamos deixar eles ficar até os 90? Vamos dar uma quantidade de fluido vital neles para eles continuarem? E aí a gente fica, dá para entender? Então a gente tem que fazer a nossa parte, sem medo.
Agora, não vou dizer para você que todo espírita não tem medo. É mentira isso aí. O espírita pode pensar assim, mas tem medo. Na hora H tem medo, sim. Porque nós temos essa lei da conservação. É um negócio, é um instinto de conservação. Tá bom? Vou deixar vocês falarem um pouco, se a Priscila quiser falar mais, tá? Sobre mais alguma coisa, deixamos aí aberto, né? Professora, tá. Sim. Eu penso que estar aqui é uma oportunidade maravilhosa. Então, a gente tem que estar aqui, mas se melhorando, fazendo tudo para, quando for partir, levar o melhor nosso, né? Porque quando a gente chega lá, a gente vai do mesmo jeito que nós somos aqui. Nós somos o mesmo, né? Mas lá, tudo é sentido com mais... com uma sensação maior. Se você está mal lá, por quê? Porque a gente já não tem o corpo físico que muitas vezes ele impede de muitas coisas, né? Daí lá a gente vai estar mais aberto, então as sensações são maiores. Se você estiver bem, lá você vai ter uma sensação maravilhosa. Se você estiver mal, a sensação vai ser crescente, ser maior, né? Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade, fazer essa mudança, essa melhora pessoal, para a hora que chegar lá, poder estar equilibrado, estar bem, para poder seguir um caminho melhor, né? Penso eu. Exatamente. Agora eu estou perguntando assim, o pessoal tem um medo que se dói de um tal de um lugarzinho chamado umbral. Tem um medo disso aí. Parece que esse tal de umbral é um inferno. O umbral é um inferno para o espírito. Esqueça isso, gente. Se a gente está no bem, fazendo as coisas que deve, a nossa consciência está tranquila, a gente nem vai passar por umbral. Nem vai passar. Vocês vão ver, nos livros de André Luiz, se vocês começarem a ler com mais atenção os livros, vocês vão ver que tem algumas pessoas que vão para o umbral e tem pessoas que nem vão. As pessoas nem a passam por lá. Então, dependendo da nossa consciência, a gente não vai passar pelo umbral, não. Esqueça isso. O medo, sabe qual é o medo, talvez, que a gente tem que ter? É da nossa consciência, porque ela nos cobra. É ela que vai nos cobrar lá. Não é ninguém que vai estar do outro lado com uma vara, um tridente, um rabo, né? Sabe, um tipo assim, já imaginaram? Que vai estar lá te condenando. Não é. É a nossa consciência. É a nossa consciência que vai cobrar. E aí, a outra pergunta que fizeram aqui no nosso chat é as pessoas más. Realmente, essas pessoas más, parece que elas não têm consciência. Não é verdade? Parece que elas não têm consciência nenhuma, que não estão nem aí com nada, né? Mas lembre-se, elas estão anestesiando a consciência. No momento exato, quando elas vão lá para o mundo espiritual, a consciência ela vai cobrar. Podem ficar tranquilos disso. E essa consciência vai levar para lugares não muito agradáveis. Encontros com esses espíritos não tão agradáveis. Essas pessoas não mal, né? Nem vou falar aqui para a gente não abaixar nossa vibração. Mas pessoas muito más, elas parecem que não têm consciência, realmente parecem isso. Porque elas estão anestesiando. Tipo, eu não quero saber das leis de Deus e dane-se, eu vou fazer aquilo que eu bem entendo e vou fazer o mal. Né? O mal não, o bem que eu acho que eu mereço na minha vida, e sem pensar em absolutamente nada e começa a fazer coisas ruins. Mas vai chegar o momento que essa consciência ela vai cobrar. A gente vê lá no Livro dos Espíritos falando isso, né, que eles se envergonham quando chegam no mundo espiritual, esses maus começam a cobrar. Né? Isso que a gente tem que ter noção. Nós não. Eu acho que todos que estamos aqui estamos tentando nos melhorar, senão não estaríamos aqui. Estamos preocupados com o espiritual, senão não estaríamos aqui. Ou não? Vocês acham que nós estaríamos aqui? Tanta coisa para vocês fazerem aí, vocês estariam aqui? Não. Vocês estão preocupados com o espiritual, vocês querem aprender mais, então querem se melhorar. Isso aí conta quando a gente for para o mundo espiritual. Agora, não fica pensando que você vai para o mundo espiritual. Faça o que você deve fazer. É assim que a gente deve agir. Não é que a gente está, eu vou fazer para não ir para tal lugar. Esquece isso. Faça aquilo dentro das suas possibilidades, o bem
no limite das suas forças. Lembre-se disso. Não é não fazer nada. Eu não faço nada, eu não faço mal, mas eu também não faço bem. Quem fala assim, Tereza, eu não faço mal, mas também não faço bem, está fazendo mal. Dá para entender? Nós somos chamados a fazer o bem e no limite das nossas forças. Cada um sabe o seu limite. Cada um tem um limite. Né? Tem pessoa que consegue fazer uma coisinha, tem outra que consegue fazer mais coisas. Cada um no seu limite. Faça a sua parte, só isso. Tá bom? Vamos ter mais perguntas, gente? Tem sim. Professora? Tem uma pergunta tem uma pergunta bem interessante no chat, perguntando assim, se a gente programa o nosso desencarne no plano espiritual, se a gente programa nosso desencarne antes Sim. de... Claro que sim. Sabe quem programa? Nós. Aliás, nós programamos quase tudo, gente. É engraçado isso, né? Nós programamos o momento do nosso desencarne. Se nós vamos ter uma doença terminal, por exemplo, dessas doenças graves, se a gente vai desencarnar num acidente, se a gente vai desencarnar por algum tiro, se a gente vai desencarnar, sei lá, uma doença, um ataque cardíaco, um aneurisma. Nós aqui programamos isso. Nós programamos isso. Cada um tem uma razão para isso. Alguns, por exemplo, com essas doenças terminais, ele quer se purificar, ele quer pensar, ele quer ter mais tempo, ele quer espiar por isso. Então, cada um, nós é que escolhemos, tá? Nesse nível que nós estamos, eu estou falando aqui, no nível que nós estamos, nós escolhemos, porque tem pessoas que não têm condição de escolha, são pessoas que não estão nesse nível, e aí alguém escolhe por ela. Quem? Os mentores. Os mentores escolhem. Tem pessoas que não têm condição, e o planejamento reencarnatório é feito pelos mentores espirituais. Todos os mentores se reúnem e vão fazer o planejamento. Nós aqui, eu acho que já escolhemos. Não, Tereza, eu não escolhi esse problema que eu estou passando. Mas escolheu sim, nós escolhemos sim, tá? A Maria de Fátima acho que ia fazer uma pergunta. Desculpa, Maria. Quero fazer. Pode falar. Só um instantinho. Pode falar. Acho que ela pediu um instante. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode fazer. Ele está perguntando. Pronto, eu posso fazer? Pode. Posso fazer? É assim, Priscila e a professora, eu só tenho que agradecer. Priscila, você, no evangelho que eu vi, me tocou muito o meu coração. E eu só quero agradecer pelo evangelho, pelas tuas palavras, pelo esse estudo maravilhoso com você, com a professora, com todos nós, que isso tem nos ajudado muito e ampliado as nossas ideias, os nossos sentimentos, para que a gente possa ir à frente, fazer o bem. E eu estou aqui também de coração aberto para te dizer que eu agradeço pela família que eu tenho. Realmente eu tenho uma família que eu mereço ter. Que bom. É essa consciência que a gente tem que ter, né? A gente não está aqui à toa. O pai, a mãe, os irmãos que a gente tem não são à toa. Eles são pertinentes para o aprendizado que a gente tem que ter. Eu estou com uma doença tal, eu tive uma crise tal, eu tive um divórcio tal, eu tive problema tal. Tudo isso é necessário para a gente passar. O que vai influenciar é o nosso grau de maturidade de aceitar. Né? Se a gente aceitar, entender que faz parte, a gente enfrenta melhor. Resignação, gente. Isso é uma virtude. Isso. Ser resignado. A palavra é resignar, né? É uma virtude. Eu aprendi isso. É a resignação. A gente entender ser submisso à vontade de Deus. Quando esse submisso, não é que é uma coisa ruim ser submisso. Submisso é você ter entendimento, você ter resignação, você compreender os porquês. Então, é ser submisso, não ficar murmurando contra Deus. Sabe murmurar?
desprezar Deus, falar mal de Deus, isso a gente não deve fazer. A gente tem que passar, às vezes, pelas provas, que às vezes são muito difíceis, sim. Tem provas aí que são muito difíceis, mas a gente tem que passar resignado, lembrar que nós é que pedimos, né? Nós é que pedimos essas provas, passar resignados por ela. Isso, resignação é uma virtude. Chico Xavier sempre fala que acho que a prova mais difícil, não desmerecendo as outras, porque a gente vê inúmeras, né? Mas ele fala que a dor de uma mãe que perde um filho é algo que é imensurável, né? Então a gente até coloca essa como a pior das provas, né? Mas muitas vezes a gente, inclusive isso, perder o filho, para a gente aprender que o amor verdadeiro é que nem o estudo de hoje. O laço não vai se acabar com a morte física. É um até breve. Porque o nosso filho cumpriu aquela missão. É difícil para a mãe? Claro que é. Mas o Espiritismo ele ajuda a consolar, a fazer a gente aceitar melhor a situação. Porque se a gente tem fé em Deus, acredita nos desígnios divinos, eu tenho que continuar aqui. A minha missão ainda não terminou aqui, mas o meu filho teve que cumpriu a missão dele. E nós vamos nos reencontrar, sim, no plano espiritual. Provavelmente eu já mais evoluída, meu filho também. O amor não acaba. Por isso que eu estava fazendo o convite da gente ampliar um pouquinho mais a nossa consciência acerca do amor. E principalmente do apego, porque nós somos muito apegados, né? A gente é apegado às pessoas que estão hoje conosco, né? A gente não quer. Quem quer perder um pai, uma mãe, um filho? Ninguém. Um amor, um marido, uma esposa, ninguém quer perder. Mas a gente não está perdendo. É um até breve. E o Espiritismo ele traz esse termo, Priscila, perder é que é errado. A gente não perde ninguém, né? Exatamente. A gente não perde ninguém. A gente está sempre adicionando, né? A gente está sempre adicionando pessoas na nossa vida, né? Quantas encarnações, quantas pessoas na nossa vida, a gente não perde. Tem uma pergunta aqui, primeiro de uma que falando do marido. Bem, gente, olha. Achei maravilhoso, boa. Esse do marido, ou qualquer pessoa, a gente não consegue mudar o outro. Dá para entender isso? Eu vou falar mais uma vez. A gente não consegue mudar o outro. A única pessoa que a gente consegue mudar no mundo somos nós. Veja o Paulo, que deu o testemunho dele da mudança interior que ele teve. Por quê? Porque ele quis, vontade, ele mudou. Então, a gente consegue mudar a gente. O nosso marido, a nossa esposa, o nosso filho, o que a gente pode fazer? Dar conselhos, dar uma orientação, mostrar o caminho. Mas muitas vezes eles não querem, não estão querendo caminho nenhum, não querem orientação. Então, o que a gente faz? Orações por eles e mostra, sempre jogando sementinhas. Quem sabe um dia eles acordam. Vai ter um momento espiritual que as pessoas acordam. Talvez não seja agora. Então, a gente quer muito mudar, mostrar para o outro que tem coisas diferentes, e a pessoa ela não está querendo ouvir, não é? Se ela não está querendo ouvir, entenda isso, que ela está no momento dela ali, e que vai ter um momento na vida dela, não se sabe quando, talvez não nessa existência, numa outra encarnação, que ela vai acordar para o espiritual, para a vida, para o entendimento. Então, a gente não força. Isso é minha opinião, não sei se a Priscila concorda com isso. Eu posso dar um adendo, me permite, porque as suas palavras faço as minhas, e só reforçando, a gente tem que respeitar o livre-arbítrio do outro, né? O livre-arbítrio. Entender que cada um de nós está no momento evolutivo. Eu estou no momento evolutivo, a professora Tereza está numa, a Cristina, a Alana, e assim por diante. Cada um de nós se encontra num estágio evolutivo. E, claro, a gente quando está com alguém, eu passei por essa experiência, a gente quer que a pessoa evolua com a gente, quer que acompanhe o nosso ritmo, mas a gente tem que respeitar o livre-arbítrio do outro. Né? Se a pessoa, às vezes a pessoa não está pronta para isso, não está pronta para se evangelizar mais, para ampliar seu nível de consciência, para aceitar algumas verdades, não é todos que estão preparados. Né? Então a gente tem que respeitar, a gente não muda ninguém.
A gente só pode mudar, e olha lá, né? Com muito esforço, a gente muda nós mesmos. Perfeito que a professora colocou, e a gente tem que respeitar o nível espiritual a evolução espiritual do outro. Se a gente já está tendo outras visões, outras percepções, que bom, finalmente, porque a gente demorou, a gente custou para chegar na percepção que temos hoje. Nós também fomos muito teimosos, ainda somos, né? Talvez um pouquinho menor grau. Mas... Então, tá aqui, ó, todos nós estamos na mesma estrada, mas em velocidades diferentes, exatamente isso. Às vezes não estamos na mesma estrada. Vou deixar aí para você pensar. Às vezes pegou uma outra estrada tortuosa por outros caminhos que não deveria ir. Nós estamos aqui, todos nós aqui reunidos, numa estrada, sim, em caminho para Deus. Nós estamos na estrada para Deus. Dá para entender? Uma estrada do bem para Deus. Essa estrada. Mas tem gente que não pega essas estradas, vai pegar estradas tortuosas. Mesmo ela pegando estradas tortuosas, está em nível de evolução diferente. Todos nós somos em nível de evolução diferente. Mas aqui no nosso planeta, que é um planeta de provas e expiações, que eu já falei para vocês, não é isso? Já todo mundo sabe? Ninguém está muito superior a ninguém, não, gente. Nós não estamos aqui um melhor que o outro, muito lá na frente, não. Aqui nós estamos um pouquinho melhor que o outro, e olhe lá, porque nós estamos num planeta muito atrasado. Nosso planeta é muito materializado, onde figura aqui dois vícios egóicos muito ruins, que se chama egoísmo e orgulho. Se você olhar em volta de você, e mesmo para você, olhar para você e para os outros, você vai ver que tem isso aí, em tudo. Egoísmo e orgulho. Olha aí para os políticos, olha aí para os artistas, olha aí para tudo quanto é lado. Você vai ver isso. Dentro da sua família. Por quê? Porque nós somos atrasadinhos, nós somos muito materializados e muito egoístas e orgulhosos. Tá? E tem uma outra pergunta que perguntaram sobre o diabo. O diabo. Muito bom. O diabo, meu Deus, o diabo, estou até com medo do diabo. Será que o diabo, ele existe? O diabo? Nós vamos ver em outras religiões, gente. Tem religiões aí, eu acompanho muitas religiões, porque eu gosto de religião, eu acompanho pastores, padres, eu gosto mesmo. E em outras religiões, a gente vai ver que eles falam muito mais do diabo do que de Deus. Já repararam nisso? O espiritismo tem algumas pessoas assim, que fica falando muito mais dos obsessores do que dos anjos da guarda. A gente tem um problema aqui também. Mas falam do diabo. Agora, alguém poderia me dizer, sem ser a Alana, porque a Alana e o Paulo, os dois Paulos aí sabem, né? Os dois Paulos eu sei que sabem. Se existe o diabo, esse diabo que é o Lúcifer, o anjo decaído, que brigou e se revoltou contra Deus, isso na teologia protestante católica é isso. O que era o diabo? Ele era um querubim, que é um tipo de anjo, que se revoltou contra Deus e quis ser maior do que Deus. E ele cai. Mas ele era muito ardiloso e ele leva com ele outros anjos, que também caem com ele aqui na Terra. E formam o que a gente chama de diabos. Né? O diabo, o Lúcifer, demônio, sei lá. Será que nós espíritas acreditamos no diabo? E aí, a mitologia do século XV e XVI, quando eles desenhavam, pintavam, eles faziam o diabo assim, com chifres, roupa vermelha, umas pernas esquisitas de animais, rabo, tridente. Será que existe isso aí? Ou é uma mitologia? O que vocês acham? O que vocês acham? Existe diabo para nós, espíritas? Vai, Alana, eu vou deixar, tá, Alana? Eu vou deixar você falar, tá, Alana? O que vocês acham? Tem diabo? Não vão se arriscar, gente? Pode arriscar. Assim, para os espíritas, o diabo não existe.
né? Assim como o inferno não existe. O inferno é exatamente como a senhora tinha colocado. É a cobrança, né, do espírito que já fez de errado. Então, tá falhando. Fez. Então, olha, para nós diabo. Eu sei que em outras religiões, e eu super respeito quando eles colocam nessa posição, né? Que tem um diabo, que tem alguém que tem lá esperando a gente do outro lado, com um chifrezinho e tudo. Mas é uma criação, é uma mitologia, foi uma coisa criada pelo homem. Exatamente. Nunca, assim... Não existe diabo. É uma força contra, né, as religiões. Mas olha que interessante, gente. Tem pessoas que cultuam o diabo. Vocês sabiam? Tem pessoas que cultuam o diabo. São as seitas satânicas. Cultuam o diabo. Para eles, o diabo é Deus. Será que o diabo pode ser Deus? Se o diabo tem a mesma força, há possibilidade do diabo ter a mesma força que Deus? Vou perguntar para vocês. Se o diabo era um anjo, eu estou falando pela teologia católica, protestante. Se o diabo era um anjo e foi criado por Deus, tá certo? Ele não pode ser igual a Deus. Não tem condição. Deus é único. Onipotente, onisciente, tudo de bom. Soberanamente justo e bom, maravilhoso. Diabo não tem. Mas diabo não existe. Não existe. O que nós temos dentro da doutrina são os obsessores. O que são os obsessores? São espíritos atrasados, inferiores. São espíritos inferiores. Podem pegar esses espíritos inferiores uma forma meio esquisita? Pode. Eles podem se apresentar com uma forma meio estranha para os videntes. A gente vê, e eu já tive a oportunidade de ver alguns, e é bem estranha, é bem tenebrosa mesmo. Mas eles não são o diabo. E veja que interessante. Eles vão evoluir tanto quanto nós. Eles estão nessa fase inferior, como espíritos obsessores, mas eles vão ter a oportunidade dada por Deus para eles chegarem um dia a ser um espírito puro como Jesus, mesmo os obsessores. Então não vão ser ruins eternamente. Dá para entender? Em outras religiões, o diabo ele é ruim eternamente. Não existe diabo, existem espíritos que são homens que são ruins, que vão atrapalhar a vida dos outros. Pode acontecer isso sim, atrapalha mesmo. Mas que eles vão ter oportunidade dada para evoluir, tanto quanto qualquer um de nós. A gente vai ter essa oportunidade de evoluir. Então, para o Espiritismo, não existe diabo. Tudo bem? Quem perguntou? Dá para entender? Ô, professor... Eu ia explicar mais coisa aqui, gente, mas eu não vou explicar para não confundir, tá bom? Para não confundir. Professora, mesmo esses espíritos, né, que a gente fala que são menos evoluídos, até existem espíritos muito inteligentes, mas que esse lado sombra deles fala mais alto, né? Não é nem pela capacidade intelectual, no caso do sentimento, né? Que são esses que fazem várias coisas diferentes. Hoje em dia a gente trabalha, que nem eu trabalho com apometria, eles estudam muito, eles fazem aparelhos, eles são, assim, inteligentes e estudam para isso, né? Só que deixa esse lado falar mais alto, né? Eles não têm o desenvolvimento da moral, gente. Nós temos dois desenvolvimentos, o intelectual e o moral. A inteligência, ela é neutra. É que nem a mediunidade. Inteligência é neutra. Eu posso tanto levar para o mal quanto para o bem. Vocês podem ver que seres humanos aqui, tinham pessoas com grande inteligência, líderes mundiais com grande inteligência, mas levaram a humanidade para o mal. Já repararam isso? Vou pegar um exemplo, o Stalin, o Lenin,
o Hitler, pegaram a inteligência, que eles tinham muitas, e levaram para o mal. Então, a inteligência, como tem Jesus, que é totalmente o bem, tem pessoas que têm inteligência que leva para o bem, inteligência que leva para o mal. Então, lá no mundo espiritual tem isso, tem seres muito inteligentes, mas são do mal, não tem moral, não tem amor. A gente tem que desenvolver a capacidade intelectual e o coração, que é o amor. Isso que vai fazer um espírito superior, um espírito bom, um espírito puro. É isso. Então, tem esses seres, sim. Tem um livro que eu chamo vocês à leitura, do Chico Xavier, chamado Libertação. Alguém já leu esse livro? Eu chamo vocês a ler. É muito legal. Tem um tal de Gregório que eu sou apaixonada por ele. Ele é o líder. Ele é o líder dos obsessores, aí entre aspas, das trevas. Muito inteligente. Gregório. Tá? Vocês leiam esse livro que ele é sensacional. Vocês vão entender aí um pouco da obsessão. Dá spoiler, não. Do mal. É muito interessante. Tá? Então, a inteligência... é que nem a mediunidade. A mediunidade, eu posso fazer uma mediunidade com Jesus, que é essa que nós chamamos aqui dentro do Espiritismo, tá? De graça do que de graça recebeste, mediunidade com Jesus. Como eu posso levar a mediunidade para o outro lado e cobrar a mediunidade? Né? Cobrar. Começar a usar a mediunidade com outros fins. Nós tivemos um caso há pouco tempo aí, não vou citar, que levou a mediunidade para um lado ruim, péssimo. Eu não vou falar que é péssimo, porque é muito ruim, né? A gente tem a mediunidade usada para o bem, como Chico Xavier, como Divaldo Franco, e tem pessoas que usam a mediunidade para o mal, porque a mediunidade, ela é orgânica, é o nosso organismo. Então, pode vir tanto para uma pessoa de bom caráter, como de mau caráter. Dá para entender? E aí, é como você usa a mediunidade. Isso tem comprometimento lá no mundo espiritual, quando a gente voltar, não tenha dúvida. Né? Tudo bem? Outra pergunta é: o perispírito é maleável? Exatamente, o perispírito é altamente maleável, o perispírito, o corpo espiritual, e o espírito pode se apresentar em diversas formas físicas, até monstruosas, e pode até tomar forma de animais, forma de lobos, né? O espírito é tão ruim, tão o mal, que toma forma de animais. Não é que ele é um animal, mas ele toma forma de um animal. Tá? Licantropia. É isso aí, se eu não me engano, né, Priscila? Que é quando o espírito toma forma de animal, de lobo. Dá para tomar Professora, toma forma de lagarto. Também formas animalescas, né? Forma de lagartos. Eu já tive a oportunidade de ver um desses aí, que é assustador. Forma de um grande lagarto. Professor... Lagarto, isso. Professora. Sim. Ei, professor. Pode falar, Alana, não estou ouvindo, você fechou. Pronto. Eu já ouvi falar nesses espíritos que eles tomam formas animalescas. Geralmente isso acontece também quando eles já têm perdido totalmente a fisionomia humana. Eles estão numa densidade de energia tão pesada, tão densa, que eles se transformam exatamente numa forma muito monstruosa, muito assustadora. Eles perdem a face humana, o jeito humano da gente. Exatamente. Então, e transforma-se também num outro negócio baixos, onde eles para vocês estão pesquisarem, chamado ovoide. O ovoide. Isso. Vamos pesquisar sobre os ovoides aí para nosso próximo encontro aí para vocês me falarem o que é. Chama-se ovoide, tá? Não estou dando essas coisas no básico, não, mas é só para vocês que estão aqui, a gente está nesse encontro, para vocês entenderem que pega a forma, assim, diferente, tá? Mais alguma dúvida, gente? Nada de medo de morrer, hein? Mas, por enquanto, a gente quer ficar aqui, não é verdade? Eu quero, tá? Eu quero ficar aqui, não quero ir embora, não. Tá bom aqui, tá bom. Ei, Priscila, quer falar alguma coisa?
Ainda teve uma dúvida aqui interessante o anjo não está livre dessas paixões que a gente estava falando, né, anteriormente. Provavelmente ele já está livre dessas paixões, porque senão não, é porque a gente não fala anjo, né? A gente fala da escala evolutiva dos espíritos, né? Os espíritos puros, os espíritos superiores, e os anjos que a gente fala hoje, né? Estão nessa escala. São várias escalas, né? São os espíritos inferiores. Existem os espíritos... Gente, desculpa, que o meu cachorro está tentando entrar no meu quarto. Professora, me ajuda, espíritos inferiores, depois os espíritos inferiores. Espíritos são 3 categorias, gente. Na realidade, é dividido em 10. Mas a gente pode dividir em 3. Isso. 3 categorias. Espíritos imperfeitos, que somos nós. Espíritos bons, que são nossos mentores. E espíritos puros, que é a nível de Jesus, Cristo, que são os anjos. Isso. Os anjos da outra denominação religiosa, os arcanjos, serafins, e ali vai... nesses monte de anjos, são os espíritos puros. A diferença dos católicos e protestantes para nós é o seguinte: para os católicos e protestantes, eles acreditam que Deus cria os anjos. Eles são seres da criação que Deus criou. Depois criou os humanos. Para os católicos e protestantes, Deus cria os anjos num número limitado. Tem um número limitado de anjos. Quantos? Não sei. Ele criou limitado. E cria os homens. Só que para nós espíritas não funciona assim. Os anjos são os espíritos que começaram simples e ignorantes e, através das suas reencarnações, atravessando toda a escala evolutiva, chega um nível de anjo um dia. Então, difere, tá vendo? Do católico. A diferença. Nós acreditamos na evolução espiritual. Nós saímos, Deus cria. Porque senão, se Deus fizesse isso, presta atenção, Deus é justo, soberanamente justo e bom. Se ele criasse anjos e agentes, ele estaria sendo injusto. Como é que ele cria algo já perfeito, maravilhoso, sensacional, e nós, essas criaturinhas aqui pecaminosas, né, que pecamos, não está injusto? Por que ele não me criou anjo? Não funciona assim. Então, Deus cria todo mundo igual. E nós, através de várias encarnações, reencarnações, vamos nos aperfeiçoando na moral e na inteligência até chegarmos um dia a nível de Jesus, que é nível crístico, nível de anjos. Muito tempo, né? É isso que difere. Agora, anjos não têm paixões, não. Quem tem paixões são os humanos. Paixão é coisa nossa. Isso. Paixão é nossa. Anjo tem equilíbrio. Ele já tem um equilíbrio, ele tem sentimentos diferenciados. Diferente de nós que temos paixões, temos instintos, temos sensações. Eles têm sentimento apuradíssimo de amor. É só amor. Anjo é só amor. E um amor universal, né? Um amor igual para todos. Né? É um amor para o universo. O anjo é assim. Nós não, somos passionais. Nós, humanos, temos paixões. Né? Não temos paixões? Isso. Isso. Não, desculpa, gente, porque meu cachorro começou uma chuva agora e ele quis entrar e ele fica apavorado, fica com medo. Aí, por isso que obrigado por você ter me ajudado. Mas é isso que eu ia falar. Se chegou, um espírito que chegou no patamar de ser um anjo, né, que na verdade é nada mais, nada menos que um espírito puro, um espírito que passou, além de ser um espírito bom, obviamente ele já está livre dessas paixões. Né? Quem não está livre das paixões somos nós. Estamos nesse patamar evolutivo ainda hoje, né? Mas um anjo, sim, já está totalmente... Nós é que temos pecado, gente, da outra religião aí, católica, protestante, não falam de pecado? Isso. Nós somos pecadores. O que é pecado? Que os católicos falam, os protestantes adoram falar de pecado. Você é um pecador, você é um pecador, você é um super... O que é pecado? Você sabe o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Aquele que não acerta, erra o alvo. Somos nós. Nós erramos. Então, pecado, a gente de vez em quando até fala, mas não, pecado é errar.
Nós erramos. No nível que nós estamos, nós erramos muitas vezes. Por quê? É para a gente ficar triste com isso? Não fica não, tá, a Tatane? Não fique triste, não. Veja o seguinte, nós erramos para aprender, porque nós somos aprendizes da vida. Não somos mestres espirituais, nós somos aprendizes. Mestre é espírito puro. Nós somos aprendizes, então erramos. Vamos errar muito ainda, né? Precisamos caminhar e não errar, como Jesus falava, né, Priscila? Como é que ele falava assim? Vá e não peques mais. Tá? Vá e não peques mais. Quer dizer, vá e não erre mais. Será que aquelas pessoas que ele falou isso não erraram? O que vocês acham? Eu acho que não, eu acho que elas erraram. Tá? Ele aconselhou. Porque Jesus ele não mandava, não, ele aconselhava. Vá e não peques mais. Naquelas pessoas, com certeza erraram de novo, gente. Porque nós erramos toda hora. Nós erramos demais. Né? Somos muito, muito falhos. E é essa a mensagem que a gente quer trazer também hoje, né? A gente sabia da importância da data de hoje e desde já a gente agradece por vocês estarem dispostos no feriado e no feriado de finados, né? Estar aqui estudando, aperfeiçoando, ampliando, né, o conhecimento da nossa doutrina. E o cachorro da Tereza tá roncando. Tá roncando, né? Ronca? Ele ronca. Eu não aguento. Ai, gente. Gente, eu não casei para ter marido roncando na minha orelha. Arranjar Entendeu? Arranjei um cachorro que ronca. Olha. O meu tá tentando entrar aqui no quarto, que tá morrendo de medo da chuva, e o teu roncando. É algo, né? Esses nossos bichinhos. Ele ronca muito. Quando ele deita, então, no meu travesseiro, assim, do lado, e começa a roncar à noite. Ele deita do meu travesseiro e começa a roncar. Eu adoro isso. Olha, gente, hoje é dia de... Professor, é as provas e expiações aí. Provas e expiações, muitas expiações. Hoje é dia de finado, é dia que os mortos esperam as nossas orações. Né? Os católicos vão nos cemitérios, eles estão esperando, é um dia festivo no plano espiritual, sabia? Então eu aconselho assim, hoje à noite, só um conselho, tá? Vou dar um conselho, não vou pecar. É um conselho. Ore pelos mortos da sua família. Sabe? Fala o nome de cada um que já desencarnou e fala assim, vou fazer uma oração por você. E ore por cada um. Porque essa oração que você faz chega para eles. Com certeza. Tá? Chega para eles. Eu acho que eu já contei até nos videozinhos isso aí. Tá? Chega para eles. Então uma a gente energia, né, de luz, de ânimo, de amor, é uma luz de amor. Se a gente soubesse, né, o poder que a gente isso tem. Tipo assim, que eles não estão esquecidos. Imagina você morreu. Você foi para o plano espiritual sem medo, que agora sem medo, morreu. Você não ia gostar que alguém aqui lembrasse de você e fizesse uma oração para você? Fala a verdade. Olha, que nem o André Luiz, que nem a mulher dele orava para ele, você viu? Você assistiu o filme dele? Nossa, ele achando que ninguém orava para ele. Não é bom alguém orando para você? Então, e se possível, uma oração com alegria, com amor, com gratidão por ter passado junto. Exatamente. Né, esse período junto. Eles gostam da gente orar por eles. Orem por eles, tá bom? É isso. Mais alguma dúvida, gente? Alguém quer colocar alguma coisa? Alguma dúvida sobre a Terra? Priscila? Oi. Priscila, tá me ouvindo? É a Fátima. Tô te ouvindo. Eu gostaria, tá me ouvindo, né? Eu gostaria até de falar de um sonho que eu tive com a minha mãe desencarnada. Para mim foi muito triste, porque eu vinha com ela conversando, eu não lembro o quê, e de repente apareceu na nossa frente um lago muito grande, que ela caía dentro desse lago. E eu olhava e via ela lá no fundo, e a água bem límpida, eu só gritava. Aí eu fico perguntando, por que eu não fiz nada? Por que eu não ajudei? E eu só gritava, eu acordei gritando. Isso foi, para mim, foi chocante. E quando isso aconteceu,
eu fiz uma oração para ela, entendeu? E aquilo tudo foi se acalmando, e desde esse dia eu nunca mais sonhei com a minha mãe. E na verdade eu já ia te dizer que bom que tu já teve o ímpeto, né, de orar por ela, né? Primeiro, Sim. A gente não pode se sentir culpada porque os sonhos da gente, né, eles são muito simbólicos. A gente tem que entender que tudo são símbolos. Deve ter algum significado dentro do teu coração de ver ela, acho que de uma certa forma se afundando, se afogando, né? Deve ter alguma explicação, assim, um sentido simbólico, né? Da água dela estar entrando. São coisas que tu vai ter que analisar, mas o mais importante tu fez, que era o que eu ia dizer, que é a oração. Orar por ela e sempre imaginar ela muito bem, irradiando luz, saudável, né? Porque essa energia que a gente tem que passar, né? Claro que deve ter sido extremamente angustiante, né? Sonhar com um ente tão querido como a nossa mãe, né? Numa situação assim, eu imagino que não foi nada agradável, mas tu já foi bem sábia de ter recorrido à prece imediatamente, né? Recorreu à melhor ferramenta que nós temos, que é a prece. É por isso que eu te falo da família, como a família é importante na nossa vida, encarnado ou desencarnado. Ela reflete a nossa vida, do nosso dia a dia. Por isso que hoje, com o meu amadurecimento, o meu pouco conhecimento que eu tenho, eu agradeço muito pela família que eu tenho, sabe? Eu oro muito por eles, porque a família lá, que eu sei que eu tenho uma família espiritual que vela por mim, eu sei que tem uma família que me ama, que está me protegendo, eu sei disso, que tudo isso não é por acaso. E se eu estou vivendo a vida que eu estou vivendo, é porque é isso que eu mereço. E Deus sempre atenua. Ai, maravilhoso, maravilhoso. Acho que para mim a gente já encerra assim, porque que bom saber que a gente tem essa consciência, né? E a nossa família, viu, Maria de Fátima, é imensa. Veja quantas reencarnações nós já tivemos, né? Já tivemos muita oportunidade de conhecer muitas pessoas, então nós temos uma família espiritual. Tem gente lá no mundo espiritual que a gente não lembra, mas são amigos nossos, são familiares da gente. Tem oportunidade. A gente tem uma família tão pequenininha aqui no plano físico. A minha família, por exemplo, ela é pequena, mas a gente tem uma família enorme lá no plano espiritual. Muitas pessoas que nos amam e que torcem para a gente conseguir passar por esse desafio que é a nossa vida e saiamos daqui vencedores disso aqui, né? O que a gente tem que sair? Vencedor. O nosso sucesso, as pessoas querem tanto sucesso, né? Mas qual é o melhor sucesso? É o sucesso espiritual. Nós saímos daqui muito melhores do que entramos, vencedores, com a nossa consciência tranquila de tudo que nós fizemos de bom, deixando assim uma saudade. É isso que a gente tem que sair daqui. Vencedores, com sucesso espiritual. Sucesso espiritual. Nós temos uma família, vocês não têm noção. Nós mesmos aqui, quem não garante que nós não somos uma família espiritual? Nós aqui que estamos juntos aqui, ó, nós estamos em 28. Quem não garante que a gente já não se encontrou em outras encarnações, éramos amigos em outras encarnações, já fomos parentes, irmão? Ninguém garante, não é verdade? Por que nós estamos nos encontrando aqui? Nós somos uma família. Nosso grupinho aqui do Espiritismo Fraterno é uma família. É a nossa família espiritual. E nós vamos lá para o mundo espiritual todas as noites nos encontrar. Já falei isso para vocês. Nós nos encontramos lá, né? Eu vou ver vocês se vocês estão estudando. Toda noite eu passo aí na casa de cada um para ver se estão estudando direitinho, o que estão fazendo. Eu vou fazer uma ronda aí para ver se está todo mundo bem, né? A gente se encontra no plano espiritual. Tenha certeza disso. Nós somos uma família. Vocês podem não ter essa percepção, mas somos uma família, né? Nossa família espiritual é gigante. Vamos fazer a nossa prece, Priscila? Vamos fazer a nossa prece de encerramento, então. Então, todos que quiserem, fechem seus olhos. E agradecendo quantas mensagens lindas nós tivemos essa noite.
quantos aprendizados que nos trazem um consolo maior sobre os laços que temos com as pessoas que amamos. Laços esses que não se restringem só à nossa existência terrena. Laços que perduram por toda a eternidade. Nós vamos agradecer pelos nossos mentores e guias espirituais e muitos dos nossos parentes que estão nesse momento zelando por cada um de nós, doando seu amor, dando suas orientações e respeitando o nosso livre-arbítrio. Vamos agradecer por todos os entes queridos que passaram nas nossas vidas, por todos aqueles que já desencarnaram, mas que deixaram seu legado de amor, carinho, de aprendizado na vida de cada um de nós. Imaginemos cada um desses seres que estiveram conosco envoltos de luz, de paz, saudáveis, sorrindo para nós. E é nesse momento que nós temos a oportunidade de agradecer, dizer muito obrigado por ter feito parte da minha vida. Muito obrigado por todo o aprendizado que foi deixado para mim. E desejamos que estejam muito bem, ou até breve, como eu disse no início do nosso estudo, porque vamos nos reencontrar mais cedo ou mais tarde, seguindo os desígnios do nosso Pai maior, que é o nosso Deus. Temos que ser muito gratos por tudo que nós temos, pelo local onde estamos, pela família que nós temos e por todos esses seres que passaram pelas nossas vidas. Então, a nossa oração hoje vai se destinar a todos esses espíritos, esses grandes pessoas que passaram pelas nossas vidas. Que eles estejam bem, que eles sejam amparados pela espiritualidade amiga. Nosso muito obrigado e nossos votos de muito amor e paz para cada um. E assim nós encerramos essa prece, esse estudo de hoje precioso, com a certeza de que semana que vem estaremos todos nós juntos, nessa família, nessa fraternidade universal que estamos unidos, realizando nossos estudos e continuando na nossa caminhada, porque estamos aqui, então nossa missão continua aqui na Terra. Encerramos esse estudo dando graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja. Assim seja. Gente, Priscila, vamos perguntar se eles querem estudar uma coisa e o que eles têm dúvida para a gente trazer para eles? Semana que vem? Sim. Será que sabem? Alguém tem uma sugestão? O que os cachorros roncam? Talvez isso, né? Por que os cachorros roncam, né? Talvez. Não, ficou silêncio, a gente... Olha como ele ronca alto. Ai, meu pai. Tem uma sugestão, gente, o que vocês querem perguntar, se saber, para a gente trazer na próxima aula para a gente estudar. Professora, a gente poderia falar do perdão? Perdão, podemos falar. Nossa. Priscila, agora falar. Priscila. Bora. Que tema lindo, maravilhoso. Obrigada. Priscila, deixa eu te dizer uma coisa. Será que dava para me dar uma palavrinha depois do nosso estudo contigo? Claro, pode me chamar no WhatsApp, tem um WhatsApp, né? E da doutrina, gente, o que vocês têm dúvida? Me chama no Suicídio, WhatsApp, por exemplo, lá no grupo. suicídio, esse tema pesado que chama suicídio, tem dúvidas sobre isso? Sim, professor, Tem dúvidas? Suicídio pode ser o tema da próximo encontro? O que vocês acham? Sim, depressão e suicídio. Não, professor, é o que a gente está vivendo no momento. Está vivendo isso, né? A gente está vivendo isso Sim. muito, e é algo que tem que ser falado. A gente sabe que é pesado, né? Mas é algo que a gente podia conversar, ser falado, porque isso ajuda. E cada um de vocês, cada um de nós, pode ajudar outra pessoa quando a gente tem esse esclarecimento, né? A gente respeita o livre-arbítrio do próximo, mas a gente pode ter a oportunidade de trazer luz, né? Trazer esperança, ânimo às pessoas, né? Principalmente, Priscila, que eu tenho uma filha que teve depressão, viu? E foi uma luta muito grande, uma eu luta nunca passei imensa, por isso. imensa. E foi
É o sentido da vida, gente. Presta atenção. Aonde eu vou deixar isso para vocês pensarem, tá bom? Eu gosto de fazer as pessoas pensarem. Vocês já chegaram a essa conclusão que eu gosto? Não. Aonde nós estamos colocando a meta da nossa vida? Nas coisas espirituais ou nas materiais? Nós sabemos, você assim tem consciência que você é um ser espiritual? É isso que nós temos que chegar a essa conclusão. Qual é o sentido da nossa vida? Qual é o sentido da sua vida? Porque as pessoas que têm depressão, elas perdem o sentido da vida. E aí eu vou deixar essa questão. Por quê? Por que elas perdem o sentido da vida? A gente vai responder na próxima aula, a gente vai chegar lá. E o perdão, tá? né? Que Vamos perde falar o do perdão sentido também, né? O perdão. Perdão, né? Exatamente. Que o perdão tem muita coisa a ver com a depressão. E a depressão, se não é cuidada, e tem grande probabilidade, muitas pessoas com depressão se suicidam, né? Nós perdemos pessoas, e pessoas com depressão, às vezes, estão do nosso lado, gente, sorrindo, estão brincando, mas por dentro estão destruídas, destroçadas, sem sentido. Então, e a gente tem que ter um sentido. O auto-perdão ajuda muito na depressão, né? A tratar auto-perdão, Priscila vai falar sobre ele. Auto-perdão e perdão. Muito importante isso aí. Muito importante. E depressão e suicídio eu vou deixar com a mestra. Suicídio fica comigo, eu sou expert nisso, gente. Já Professor. algumas vezes. Gente, boa noite para vocês. Boa noite. Maria de Fátima me chama no WhatsApp, tá? Numa cidade lá em Piracicaba, ele tentou 15 vezes se suicidar. Nossa. Ele tentou 15 vezes se suicidar. Se jogou da ponte, Piracicaba tem um rio, se jogou da ponte, cortou o pulso, jogou gás, deu um tiro. Ele fez tudo para se suicidar, tomou remédio, tomou veneno, 15 vezes. E ele não morreu. Nossa. Dá para entender? Não morreu? Que bom, né? Vou deixar vocês pensarem por que ele não morreu. Por que ele não morreu? Hã? Por que ele não morreu? Ele se jogou da ponte. Tem um rio lá que é muito bonito. Piracicaba é lindo, né? Tem um rio lá, ele se joga da ponte. Tá? Não morreu. Se jogou, fez de tudo. Não morreu. Professor, foi o anjo da guarda dele que ajudou? Com certeza, né? É uma das saídas aí, é isso. Né? É isso aí. Tá bom? Professora. Vocês assistiram o filme do Divaldo? Sim. Assistiram o filme do Divaldo? Vocês viram a cena ali que ele tenta se suicidar? Viram ali a cena? Que os espíritos induziram ao suicídio? É ali. Tá bom? Nós vamos falar do suicídio na próxima encontro. Ei, boa noite para vocês, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, Tá gratidão. com dúvidas, hein? Tá com dúvidas. Tchau. Tchau, Priscila. Obrigada. Tchau, gente.